Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, Henrique Nazaré Souto, do Bio na Veia, para ir direto ao ponto sobre um assunto importantíssimo que certamente estará na sua prova aí de vestibular ou do Enem. Vamos falar agora da origem e evolução das células. Bom, primeiramente nós precisamos entender que as células, elas são atualmente unidades extremamente complexas. Se a gente pegar uma célula eucariótica, ela é um universo de tanto de moléculas e organelas, estruturas que até recentemente têm sido descobertas. Portanto, as células tiveram aí pelo menos desde 3,5 bilhões de anos de evolução. Então, os primeiros fósseis aí de bactérias, eles datam aí de 3,8 bilhões de anos. Então, imagine a complexidade que é uma célula. Ao longo do tempo, elas foram sendo selecionadas uma série de características e as células atuais realmente elas são fantásticas. Antes disso, se você não se lembrar, volte lá na aula passada, na aula 1 sobre moléculas, e aí você vai rever algumas propriedades importantes da água. Por que isso? Porque a célula, ela tem grande quantidade de água, uma vez que os seres vivos evoluem nesse ambiente. Para entender isso, um cientista, né, que foi Miller em 1953, ele fez um experimento baseado aí basicamente nas ideias de Oparin e Haldane do início do século XX. O que acontece aqui é que Oparin e Haldane imaginaram uma Terra primitiva muito diferente da Terra atual. Basicamente, ela era extremamente quente devido aí aos processos, né, de formação da litosfera ainda no seu início, grande liberação de gases provenientes então do resfriamento desse magma. Então esses gases eles iam para a atmosfera, né? Basicamente uma atmosfera ausente de oxigênio, uma atmosfera inicialmente anóxia, ou seja, grande quantidade de CO2, metano, gás nitrogênio, gás hidrogênio, né? Que basicamente é o composto mais abundante aí no início do universo e posteriormente do sistema solar, e também a presença de água no seu estado vapor inicialmente. Por que, que a água estava no seu estado vapor? Ora, uma vez que a Terra era extremamente quente, a água líquida ainda não podia ser formada. Com o tempo, a Terra foi se resfriando. Esse resfriamento, ele permitiu que a água agora pudesse ser encontrada também no estado líquido, formando aí os oceanos primitivos, os mares rasos. Dissolvidos nesses mares rasos, então, esses gases e elementos químicos da litosfera, inicialmente, eles puderam se agrupar e a energia desse agrupamento, dessas reações químicas, vinham dos relâmpagos constantes na atmosfera. Esses relâmpagos, então, produziam a energia necessária para que essas moléculas inorgânicas pudessem formar moléculas orgânicas. Basicamente, aminoácidos, proteínas e outras moléculas orgânicas, né, que foram certamente importantes, estavam lá nos primeiros organismos vivos. O Parin Haldane chamou esses organismos de coacervados. Bom, através desse cenário, o que que Miller fez? Vem comigo aqui então para vocês entenderem esse experimento. Miller, ele pegou toda essa atmosfera primitiva, inseriu aqui em um sistema fechado de laboratório.
Nesse sistema, esses gases atmosféricos, a água era aquecida para formar vapor e entrar num ciclo, e os relâmpagos eram mimetizados aí a partir de descargas elétricas em um balão de laboratório. Nesse ponto, ele colocava um condensador para que ocorresse então o resfriamento da água. Então a água aquecia, entrava em contato com esses gases, as descargas elétricas produziam energia e, com sorte, ele encontraria moléculas orgânicas. E foi exatamente isso que ele encontrou. Com o tempo, essa substância que era incolor, ela começou a apresentar uma alteração de cor para rosa. E essa alteração de cor, ela foi significativa para ele compreender que reações químicas importantes estavam acontecendo naquele ambiente fechado. Ele pega então, colhe esse líquido aqui nesse dispositivo em U, colhe parte desse líquido e faz uma eletroforese ainda bem primitiva, né? E ele consegue encontrar aminoácidos. Fantástico! Então agora é possível que as moléculas inorgânicas, por reações químicas espontâneas, se tornassem moléculas orgânicas. Perceba que ele não encontrou coacervados. Muitas questões elas vão tentar te enganar a respeito disso. Lembre-se, ele não encontrou coacervados, nem células aqui. Ele só encontrou aminoácidos. Mas por que esse experimento foi tão significativo, mesmo não encontrando coacervados? Porque é possível que essa hipótese de Oparin-Haldane realmente estava correta, tá? Então, essa é a teoria da evolução química, que é a mais aceita na ciência, né? Para falar aí da origem dos primeiros seres vivos. Antes disso, ainda, né, os filósofos aí como Aristóteles antes de Cristo, como que eles imaginavam que de onde vinham os seres vivos, tá? Eles imaginavam algo chamada de teoria ou hipótese da abiogênese. Os seres vinham de coisas não vivas, tá? Então seres menos complexos, né, podiam ser formados de forma espontânea. Então eles imaginavam que vermes, né, como eles chamavam minhocas de vermes, né? Então, essas minhocas aí, elas vêm do solo, do sedimento. Então, o solo que não é vivo forma, depois de algum tempo, seres vivos. E a matéria inanimada tinha uma força vital. Existia um princípio vital presente em todas as coisas que era responsável então por formar esses seres menos complexos, tá? Até que em 1668, um médico italiano chamado de Francesco Redi, ele faz um experimento simples, mas agora olha que interessante. A ciência é feita de forma experimental, então tem um mínimo de método. Claro que hoje esse método ele é muito mais complexo, ele é muito essas etapas elas são muito mais rigorosas. Mas olha que interessante, Francesco Redi faz um experimento simples. Ele já era acostumado a entrar em contato com cadáveres, então ele pensa assim: bom, vou pegar pedaços de carne, portanto, matéria inanimada, não viva, vou colocar dentro de potes de vidro. Alguns potes, em B aqui, vou deixar abertos. Outros eu vou fechar com gaze. Por que ele não fecha totalmente, né? Essa é uma pergunta interessante. Ele não fecha hermeticamente esses vidros porque os autores eles relatavam que essa força vital estava presente no ar, na água, né? E ele tinha que entrar em contato com a matéria inanimada para a produção aí de seres vivos. Então, se ele fechasse totalmente, ele poderia ser contestado. Então, ele faz um fechamento aqui com gás, portanto, tem furos, né, que permitiria essa força vital, se é que ela existe, para então
entrar em contato com a matéria inanimada, não viva e formar seres vivos. É óbvio que isso não aconteceu. Nos potes fechados, as moscas até eram atraídas pelo odor da carne em putrefação. No entanto, elas não conseguiam entrar, pousar na carne para colocar seus ovos. Às vezes surgiam ovos e larvas aqui, no tecido, mas não nunca lá na carne. Nos potes abertos, obviamente, as moscas entravam, pousavam e após algum tempo, através aí do ciclo reprodutivo, né, desses ovos eclodiam larvas e das larvas eclodiam, portanto, uma nova mosca. Pronto. Ele deixa claro nesse experimento bem simples de um ser vivo é que vem outro ser vivo, independentemente da complexidade dele. Portanto, ele rejeita a hipótese da abiogênese e cria, portanto, a hipótese da biogênese. Essa hipótese ainda é contestada em outros momentos, principalmente depois do advento do microscópio, né? Então, nessa mesma época, o microscópio ele estava, né? Ele já tinha sido inventado lá na Alemanha. Os cientistas começaram a pegar esse microscópio, analisar água e outros materiais, e aí eles descobriram algo que eram os micro-organismos. E outros cientistas, pasmem, achavam que esse micro-organismo era, na realidade, o princípio vital, já que era inconcebível um ser tão pequeno. Mas isso fica para a próxima aula, em que a gente vai comentar esses experimentos. Tchau, tchau.